Olá, sejam bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Esta noite temos um convidado especial, que ele é o Juliano Posati, do Grupo Círculo, inclusive desenvolvido por ele. Ele vai nos apresentar como tema deste vídeo a transição planetária e a nova Terra. Então, pessoal, sejam todos ouvidos, que é um tema bem interessante, que muito nos dias de hoje se fala, e ele vai desenvolver um pouco do seu conhecimento sobre o assunto. Bem-vindo, Juliana, ao canal Quinta Essência. Sinta-se à vontade para partilhar um bocadinho da sua apresentação e do tema que nos traz hoje aqui. Olá, Cláudia, obrigado por ter me convidado a participar do seu canal. É uma honra poder falar com você, com toda a comunidade dos amigos de Portugal, que sem dúvida possui links e conexões históricas e espirituais com o Brasil, como pátria-mãe, e ao mesmo tempo hoje num lúcido intercâmbio da língua portuguesa que nós compartilhamos, não é? A possibilidade de nós podermos ter acesso a informações espirituais codificadas através da psicografia ou da psicofonia em língua portuguesa, não é? Que grande volume de informações espirituais que nós temos recebido em língua portuguesa, e o fato de as termos recebido em língua portuguesa evoca uma responsabilidade sobre todos nós, brasileiros e portugueses. Já diria o tio do Homem-Aranha, não é? With great power come great responsibilities. Então, é isso, nós temos aí partilhado de uma mesma egrégora, se nós pensarmos em termos de língua portuguesa. E é um prazer estar aqui. O Círculo hoje tem muitos alunos em Portugal, não é? A nossa escola tem muitos alunos em Portugal, seja apenas o país, mas sejam também outros portugueses e brasileiros espalhados por toda a Europa. Já somos, acho que, alguma coisa perto de 400 alunos Uau! no continente Muito bom, europeu. muito bom. E Está é muito bom, desenvolvendo bem, isso é fantástico, não é? Quando nós temos esse reconhecimento do nosso trabalho, é verdade. vai nos deixar mais feliz. Realmente, sim senhor, conseguimos, estamos no caminho certo e continuar em frente. É bola para a É, frente, como o povo É brasileiro diz. verdade mesmo, porque em geral o Círculo comemora nesse ano de 2022, no dia 1º de setembro, 5 anos, né? Em geral, as empresas ou startups brasileiras, elas sobrevivem, 80% delas vai sobreviver no máximo 4 anos. É um percentual muito pequeno que ultrapassa essa barreira dos 4 anos, né? Eu costumo brincar que o startup é a parte fácil, o stay up é a parte difícil, Difícil. não é? E nós temos observado isso. Agora, como o Círculo é um projeto espiritual que foi cocriado, não é? E ele tem essa vocação de contribuir ativamente, de trabalhar ativamente para que a transição planetária ocorra, né? Desde a nossa declaração de missão em 2017, nós dissemos que a nossa missão é impulsionar a transição planetária, levando o conhecimento integral ao ser integral, priorizando a perfeita harmonia para muito além dos limites da realidade onde nos contemos. Essa é a missão do Círculo como escola. E tudo que nós fazemos tem esse foco, impulsionar a transição planetária. Agora, existe um mito sobre a transição planetária, não é? Essa ideia de transição planetária, ela vem de antigas escolas iniciáticas. Se nós pensarmos, por exemplo, na escola hermética do Antigo Egito e a própria orientação dos hermetistas, dos primeiros astrólogos do Egito, compreendiam o movimento das eras, alinhadas aos grandes ciclos. Da mesma forma que a Terra demora 1 ano para fazer uma volta em torno do Sol, e neste 1 ano ela tem estações, ela tem diversas luas. O próprio Sol também leva um tempo para fazer um giro
completo no eixo da galáxia. Esse tempo foi calculado pelos antigos astrólogos em algo como 144 mil anos. Mas durante todo este ciclo ele vai passando e se alinhando com constelações, com as principais constelações, o que sinalizam eras dentro do planeta Terra. Então, no período, por exemplo, de 4 mil anos antes de Cristo, todo o sistema, todo o nosso sistema planetário estava alinhado com a constelação de Áries, não é? Que vai marcar ali o período da encarnação de Moisés, o grande legislador, que começa a compilar uma série de conhecimentos unindo a antiga tradição egípcia com as novas revelações desse Deus único que se apresentava, Yahweh, não é? A era de Áries, ela permanece até próximo do nascimento de Cristo, quando então todo o nosso sistema já está mais alinhado à era de Peixes, e aí inicia-se o processo do cristianismo, a codificação do evangelho, que é um código moral de elevada hierarquia sideral, não é, para o nosso planeta, e neste período da era de Peixes, começa a haver toda ebulição. Agora, 2000 anos depois, nós já estamos muito mais afinizados com a grande constelação de Aquários. Então nós tivemos aí na década de 60, 70, o movimento hippie, aquelas músicas bacanas daquela época, né? Welcome to the Age of Aquarius, e a integração cósmica e todos esses movimentos mentais que de fato começaram a se acelerar. Mas esse período final que nós estamos vivendo de transição, ele começa a ter uma força muito grande no final do século XIX, com o início da decodificação do espiritismo. Então, a Kardec na Europa passa a reunir comunicações mediúnicas de mais de 1000 grupos diferentes, e ele começa a criar um critério para identificar as linhas parecidas, não é? Tanto que as nossas ideias de escalas evolutivas de mundos foram muito clarificadas por esse trabalho de correspondência que ele criou, não é? E depois nós vamos vendo uma série de espíritos que começam a encarnar, não é? A gente pode citar vários espíritos que começam a integrar os conhecimentos. Kardec faz um excelente compilado. Depois você tem o Paramahansa Yogananda, por exemplo, levando a yoga, não é? Esses movimentos todos produziram o que o espírito de François Arago comenta no final do século XIX, uma efervescência no nosso planeta, não é? Aí é que está um ponto curioso, porque nós temos uma certa expectativa de que o novo mundo, ou a era de Aquários, ou a Nova Terra, o projeto Nova Terra, que tanto a doutora Mônica de Medeiros fala, nós temos uma certa expectativa de que num dia de manhã nós vamos estar tomando nosso café, passando manteiga num croissant, e de repente vão soar trombetas e... Meu Deus, que barulho é esse? O que está acontecendo? Você abre a janela, está tendo um desfile, olha, a nova terra chegou, agora seus impostos acabaram, as suas dívidas foram canceladas, nunca mais ninguém vai ficar doente. Não vai acontecer uma coisa brusca desse jeito, porque a evolução ela é uma construção no tempo. É mesmo. Não é? Ela é construída no tempo e ela é construída com mérito, não é? Agora, o que a espiritualidade vai mostrando é que há uma efervescência, ela é muito menos um impacto em um único ponto epicentral, mas muito mais uma efervescência. Eu diria para você, na minha opinião, que se nós pudéssemos eleger um ponto de epicentro do projeto Nova Terra, ou da transição planetária, esse ponto de epicentro seria a encarnação e a vida de Jesus. Porque ele reúne, ele é um mensageiro, um espírito de alta estirpe sideral, que reúne em um único código tudo aquilo que foi possível ao nosso atual patamar de consciência compreender desse código moral, desse código
de vida e de pensamento das altas esferas superiores. A partir do trabalho dele, aquilo se reverbera como num ripple effect, como num reverberar de uma pedra no lago, e isso vai se estendendo, não é? O próprio Jesus, inclusive, através da mediunidade do apóstolo João, no livro Apocalipse, não é? No Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, o apóstolo João vê não apenas Jesus, Yeshua, não é? Já glorificado, mas também o Cristo planetário, o espírito de alta estirpe que foi canalizado por Jesus enquanto ele estava na Terra. Este Cristo planetário se assenta simbolicamente sobre um trono, porque dele vem a autoridade, vem o patrocínio do projeto evolutivo terrestre. E deste trono, ou seja, desta autoridade constituída, que difere muito da autoridade constituída no nosso mundo, não é? Não são os mesmos parâmetros de construção de autoridade. Deste trono, este Cristo planetário declara: eis que eu faço novas todas as coisas. E aí João declara: e então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Então veja, numa linguagem simbólica, o que João, a mediunidade de João sinaliza é que no final dos tempos haveria uma completa renovação de todos os paradigmas. Todas as áreas da vida seriam afetadas. E veja, se nós considerarmos os últimos 100 anos, veja que grande aceleração na renovação do nosso estilo de vida nós estamos vivendo. A considerar que no início do século passado, o sujeito tinha uma cárie no último dente, a solução era arrancar com um alicate. E hoje, olha só, quantas coisas, não é? Não é? Que houve. Evolução é maravilhosa. Eu sou publicitário, tenho quase 40 anos, eu sou publicitário, então a minha primeira campanha constituía, a gente imprimia a campanha, assim, numa folha, fazia a campanha, e aí nós ligávamos por fax para os clientes e passávamos aquela folha da campanha por fax. Imagina, a gente fazia spam por fax. Como é que pode uma coisa dessa? E hoje, imagina, nós estamos completamente conectados, completamente automatizados, não é, pela tecnologia. Tudo iria mudar no final dos tempos. Mas, poxa, final dos tempos, Juliano, então quer dizer que o mundo vai acabar? Não, não há nada de mundo acabar. O mundo vai muito bem, obrigado, o mundo não vai acabar. O que acabam são esses tempos conhecidos como de provas e expiações para o início de um novo período da Terra, conhecido como um tempo de regeneração. Esse tempo de regeneração, veja, num mundo de provas e expiações, o mal sobrepuja o bem. No mundo de regeneração, o mal e o bem se equilibram. E o próximo estágio seria um mundo onde o bem sobrepuja o mal, e depois um mundo onde o mal já não existe, não é? Nos estágios. Nós ainda estamos vivendo esse momento em que o mal sobrepuja o bem e nos dirigindo para um momento onde o bem e o mal se equilibrarão. Equilibram, exatamente. Se equilibram. Agora, é curioso perceber que o médium brasileiro Chico Xavier, no ano de 1971, participa de um programa nacional, em rede nacional de televisão ao vivo, chamado Pinga Fogo. E esse era um programa político, uma espécie de roda de discussões. Naquela época, né? Sim, sim. E ele participa desse programa, que era um programa político de entrevistas com entrevistados que não tinham qualquer viés religioso. Aliás, o trabalho de Chico Xavier ele se estende para muito além dos limites da religião, né? E neste período ele começa a dizer, por exemplo, uma coisa que é curiosa, ele diz assim, olha, a própria automação está nos dizendo, são aspas do Chico Xavier, uma citação direta, a própria automação está nos dizendo que num futuro próximo nós seremos aposentados do trabalho mais rude para nos dedicarmos totalmente à nossa educação mental. Veja que coisa interessante. Já nessa época ele dizia isso. Em 1971, antes de Star Wars, antes da popularização do computador pessoal, internet, antes de tudo isso,
seremos aposentados dos trabalhos mais rudes. Veja que coisa, que movimento interessante nos aconteceu com a pandemia. Nós ainda, apesar de toda a tecnologia, vivíamos o paradigma: levanto cedo, acordo, tomo café, escovo os dentes, vou para o Aquela rotina trabalho. diária, robotizada, né? Robótica. Vou É. para o trabalho, volto para o trabalho. Com a pandemia, nós precisamos ficar em casa. As empresas, de repente, descobriram que os funcionários não precisavam se deslocar. Mais do que não precisavam se deslocar, que eles eram mais produtivos em casa, porque eles eram menos interrompidos. Em muitas empresas reduziram a jornada de trabalho de 8 para 6 horas, porque perceberam que tudo que precisavam eram 6 horas. Então, 2 horas de redução com 2 horas de transporte e, de repente, nós ganhamos 4 horas. O que é que nós fizemos? Explode o mercado de cursos virtuais, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de coisa e tal, porque nós temos mais tempo hoje em dia para nos dedicar à educação da nossa mente. Nós temos o acesso, Cláudia, inimaginável no YouTube, inimaginável na internet. O que é? Você provavelmente, quando era criança, assim como eu, quando queria saber alguma coisa, tinha uma enciclopédia em casa, e aí você ia Era lá, bem, pelos eu quero livros. saber, né? Quero saber sobre lâmpadas. Lâmpada começa com L, É que é mesmo. I-J-K-L. Pega lá e vê o que é que você quer saber, não é? É. Hoje em dia, eu me lembro que eu estava buscando, meu filho tem 5 anos, o Lorenzo, eu fui buscá-lo na escola, e aí ele falou: pai, posso ver alguma coisa no YouTube? Eu falei: não, pega aqui e tal. Ele não sabe ler, não sabe escrever ainda, mas ele sabe que aquele botãozinho que tem um ícone de microfone Ui, ao lado, esse então já sabe essa tecnologia toda. ele aperta aquele botãozinho, né, É. lá do banco de trás, e só escuta ele falando assim: tudo sobre dinossauros. É maravilhoso. Não há qualquer restrição de acesso ao conhecimento. Não há. É O livre que para quem há, quiser. é verdade, o que há não é uma limitação no acesso ao conhecimento, é uma limitação na nossa capacidade motivacional em nós, há uma limitação em nós sobre o que buscar. É. O que buscar? Porque há tanta Eu- informação que não sabemos, por vezes, o que é que poderemos ver. Exatamente, exatamente. Nós nos afogamos por falta de rumo. Eu me lembro de uma música de um cantor conhecido aqui no Brasil, que era o Raul Seixas, e ele dizia assim: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E aquilo foi um choque, né? Porque e as pessoas ficavam questionando: como assim é tudo da lei? Não, não é nada disso. Eu falei assim: mas o problema da frase não está no tudo da lei, o problema da frase está no faça o que tu queres, porque nenhum de nós sabe o que nós queremos. Nenhum de nós sabe, Por vezes não é é? mesmo assim. Temos de ter uma orientação de alguma forma, algum rumo na vida para nós fazermos as escolhas acertadas. E por É vezes é verdade. difícil. É, ao mesmo tempo é É verdade, fácil porque e nós ao mesmo estamos no tempo é modus complexo. operandi onde escolhem por nós. Nós, É. há muito tempo nós estamos Outra conversa muito engraçada que eu tive com meu filho recentemente. Nós estávamos viajando e ficamos num hotel. E no hotel, bom, em casa ele tem o Netflix, ele tem o YouTube, ele tem acesso ao que ele quiser, ao streaming que ele quiser. Estávamos no hotel, só tinha ali uma televisão com TV a cabo. Sim, sim. Bom, dei sorte que tinha ali o Discovery Kids passando, o Cartoon Network passando desenhos. E aí estava passando lá Peppa Pig. Ah, maravilha, Peppa Pig. De repente entra um intervalo comercial com publicidade. A filha: pai, onde que aperta para pular? Eu falei: putz, filho, não dá para apertar para pular, isso é um Porque era tão intervalo fixe. comercial. Como não dá para apertar para pular? Eu falei: filho, isso é televisão. Não dá para apertar para pular. Não sei o que. Bom, terminou o intervalo comercial, voltou o desenho, ele, beleza. Terminou o desenho, falou: pai, quero ver outro. Eu falei: não dá para você ver outro, porque você está vendo televisão, é a televisão que escolhe o que você vai ver na hora que você vai ver, e ela vai colocar comercial no meio que não dá para pular. Como? É sempre assim, é que é sempre assim, pá, eu compreendo. E as crianças, né, adoram tudo seguido, não querem interrupções. E por vezes isso é publicidade, entre aspas, chata, né, nesse sentido, que faz Com interromper certeza. a bonecagem da criançada, né? Então faz Pois parte, é, né?
E ao mesmo tempo, veja, Cláudia, é toda uma disposição nova que se estabelece no planeta a partir desta liberdade de acesso ao conhecimento. Então, eu volto a Chico Xavier para dizer: seremos aposentados do nosso trabalho mais rude para podermos nos dedicar à educação mental. E aí está a chave da transição planetária, porque a transição planetária, como eu disse, não será um evento bombástico que vai aparecer na rua e mudar de um dia para o outro, mas é justamente essa revolução consciencial que é efervescente e que promove tanto a interação com novos níveis de energias mais sutis, com novas entidades mais sutis, mais dedicadas à fraternidade e evolução, como também a tradução desse contato na produção de inovação. Então, Então, nós Juliano, muitas vezes as pessoas perguntam, e a transição planetária, quando é que isso vai acontecer? Já estamos no processo ou ainda falta um tempo para isso desenvolver? já estamos há 2000 anos no processo. Já Então estamos há agora 2000 anos no processo. é que essa passe não passa, está sempre assim contínua? Como é que isso Eu funciona? diria, eu diria que nós estamos vamos dizer assim, se nós imaginarmos que Yeshua, Jesus, é o grande patrocinador da transição planetária, o grande impulsionador, porque o código moral que ele codifica no Evangelho é um código que atende gregos e troianos, por assim dizer. O próprio Yogananda escreveu 3 livros sobre o Evangelho. Você veja como é que é possível um código moral unir pessoas de tão diferentes religiões. Não há nada no Evangelho ou na doutrina máxima do Sermão da Montanha, por exemplo, não há nada ali que seja desabonado por qualquer religião do mundo. Então, ali existe uma pujança de pensamento, e isso começa a revolucionar. É claro que depois o institucionalismo religioso da Igreja Católica subverteu em muito todo esse processo, mas tirando as pataguadas históricas, nós precisamos chegar, de fato, àquilo que interessa. Se nós considerarmos isso como o investimento inicial, o aporte do capital moral necessário para que essa startup Terra fosse para um novo nível, isso foi num contínuo, num crescente, porque, como eu disse, a evolução ela é uma construção no tempo. Por volta aí de 200 anos atrás, quando começa essa renovação do evangelho, a clarificação do evangelho, quando começa a surgir esses novos pensadores em todas as religiões, você tem aí em 200 anos, você tem Gandhi, você tem Paramahansa Yogananda, você tem Madre Teresa de Calcutá, você tem o casal Curie revolucionando a química, você tem Einstein, você tem uma série de mentes que vem pululando, por assim dizer, em diversas áreas do conhecimento, levando todas para frente. Todas para frente. Você tem Freud, você tem Jung, você tem, não é? Lacan, você tem todo um impulso. O próprio Joseph Campbell, mitólogo, que vai desvendar o arquétipo e como uma porta de entrada das energias cósmicas que movimentam o planeta. Você tem essas mentes em vários lugares. E depois, mais recentemente, na década de 70, 80, você tem aí os gênios da tecnologia surgindo, conectando o planeta, pegando todos esses conhecimentos e todos esses saberes já espalhados, já multiplicados, já enraizados na Terra, agora definitivamente conectados, né? Então perceba, tudo é um crescente muito forte. Agora, o que nós vemos agora nessa geração que nós estamos? Nós vemos um grande salto, não é? Um grande salto, porque nunca antes na história da humanidade houve tanto acesso, nunca antes na história da humanidade houve tanta liberdade, houve tanta conectividade. O mundo é completamente interdependente. Talvez as pessoas que estão me ouvindo dizem, você é muito otimista, né? Porque os meus amigos portugueses falam assim, nós somos portugueses, não somos tão otimistas quanto estás a falar. E eu falo assim, calma. Nós somos pessimistas, nós somos portugueses, ora Mas pois. eu também, eu sou como a Juliana, eu sou uma pessoa também muito positiva mesmo. Todos os conteúdos que eu faço para o canal são sempre para o lado positivo. Eu evito transmitir coisa negativa, porque
Já não basta a vida da pessoa ser por vezes negativa. Se nós formos levar conteúdos negativos, então, como é que é? Situação mais positiva, mais para a frente, para o Sim, pessoal ficar ali engajado naquela energia boa. é E verdade. é esse o meu pensamento, né? É verdade, é verdade. Mas é um contraste, não é? O povo português é um povo bastante conservador, bastante prudente, bastante analítico, não é? E as pessoas podem estar perguntando agora, olha, mas você está muito positivo, veja o mundo, veja a guerra na Ucrânia, veja a invasão do Putin, veja o coronavírus, etc e tal. Pois eu digo Isso, que eu nada há costumo de mais dizer. normal Eu num costumo processo de dizer, se transição. nós levarmos isso para o lado positivo, as coisas fluem de outra forma. Há Ah, outras com formas de certeza. pensamento mais libertas, com mais liberdade de expressão e tudo. Agora, se formos a pensar para o lado negativo, essas atrocidades todas no mundo, a gente sabe, né? Mas se nós Uhum. formos a vivenciar isso aqui dentro da nossa caixa mental, então nós ao mesmo tempo estamos puxando o sofrimento para nós e isso não nos vai favorecer nada. Vai-nos só Sim. piorar também a nível de ser humano, a nível de evolução e tudo. Então, para que pensar em todas essas situações? Ok, elas existem, mas eu acredito que tudo é uma passagem. Assim como nós aqui que andamos por aqui também somos passageiros neste mundo, aprendendo uns com os outros e iremos um dia para um sítio com certeza melhor, um plano espiritual, com um mundo mais evoluído, de acordo com a nossa evolução aqui terrena. Todas essas situações desagradáveis que estão acontecendo também é tudo uma evolução e elas de alguma forma já estariam planeadas para acontecer, de certa forma. E muitos perguntam onde é que está Deus nessas situações que não devia acontecer. Vamos transmitir conhecimento agradável, sem estar na parte negativa, evitar essas situações desagradáveis para a nossa vida, porque não nos vai ajudar em nada. Só nos vai Uhum. tirar também a nós como progresso também da nossa caminhada. Então, se nós pudermos ajudar na nossa frequência, emanando de nós essa frequência para os outros que nos rodeiam e para o mundo inteiro, se cada pessoa, cada cabecinha aqui na Terra fizer isso, então já vai ajudar uma parte para essas situações menos boas. Porque parte da nossa dor é não saber o porquê, né? Quando nós não construímos sentido com uma experiência, quando nós não conseguimos auferir dessa experiência o verdadeiro significado, nós estamos no estado de sofrimento. Porque sem a construção do sentido, do significado, ou seja, a maior dor ou a maior experiência de dor e de sofrimento é o não saber, não é? E a conciliação é justamente passa pelo processo de dar sentido para as experiências, não é? Até é curioso você ter dito onde está Deus nessa história toda que deixa tudo isso acontecer. Eu me lembro de um mentor meu, que era um padre que foi muito meu amigo e muito importante na minha vida. Ele sofre um assalto na paróquia e ele dizia, brincando, que os assaltantes fizeram a gentileza de deixar-lhes 4 tiros de lembrança, cabeça, pescoço e coisa e tal. Ele vai para a UTI, mas sobrevive, e depois de um tempo recupera-se e tal, e a remoção de uma das balas da cabeça acaba paralisando um lado dele, mas aí com fisioterapia ele volta ao manejo da vida. E aí uma repórter, né, a quem ajudam as más notícias, né? Aos donos de jornais, porque eles vendem mais com más notícias, né? Sim, é Vai verdade. uma repórter entrevistá-lo para saber daquela tragédia toda e tal, que ele tinha acontecido, e ele conta isso que eu contei com você, sempre com aquele bom humor que ele tinha, e ela pergunta assim para ele, mas padre, que coisa horrível que te aconteceu. Ou, padre, me responda uma coisa, padre, onde estava Deus na hora que o senhor foi baleado tão brutalmente? Onde estava Deus? E ele virou para ele e falou, ora, criatura, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi pregado na cruz. Exatamente no mesmo lugar. Nós temos um afeto, nós temos um fetiche pela supervalorização do sofrimento, da tragédia, da desgraça, quando em verdade Deus não está sendo justo ou injusto, bom ou ruim, nós estamos vivendo a consequência das nossas escolhas, ponto. Nós escolhemos este momento, ponto. Mas e essa bagunça que está no mundo? Tudo está ficando cada vez pior. Não é que tudo está ficando cada vez pior, veja. Eu me lembro de uma situação que vivi que acho que ilustra bastante isso.
Nós aqui no Brasil temos nos apartamentos, às vezes na garagem, um quartinho que é uma espécie de depósito. Um quartinho de 2 metros por 2 metros, que você tem uma porta, uma chave, você coloca ali prateleiras, malas e coisa e tal, e caixas e coisas que você não usa e tudo mais. Nós chamamos uma Bom, despensa. uma despensa. Nós tínhamos uma despensa na garagem. Um dia, eu cheguei e falei, nossa, acabou o espaço da despensa, mal consegui abrir a porta de tanta coisa que tinha. Aí parei, dei um pé para trás, falei, bom, chegou o limite da despensa. Mas aí eu abstraí aquela bagunça que estava embaixo e consegui visualizar a despensa como um cubo. E eu percebi que a única coisa que havia se chegado ao seu limite era o paradigma horizontal, porque não cabia mais nada, não dava nem para ver o chão. Mas o paradigma vertical ainda dava. Eu falei assim, olha, o que eu preciso são de prateleiras. Simples. Então, veja que coisa interessante. Eu cheguei ao limite de um paradigma, que era o horizontal, e então, mentalmente, eu acessei ao novo paradigma, que era o vertical. Os meus problemas se resolveram? Claro que não. Porque imaginar e acessar o novo paradigma é uma coisa, implantá-lo é outra. É mesmo. Então, tomei as providências, comprei as prateleiras, e numa tarde, o que eu precisei fazer? Tirar tudo que tinha nessa despensa. Para E organizar. aí, Cláudia, aconteceu um fenômeno físico extraordinário, porque aquilo se multiplicava, de repente tinha coisas do estacionamento inteiro. Eu falava assim, meu Deus, não é possível. E tudo isso estava dentro da despensa, saiu tudo. A bagunça parecia muito maior, muito pior. Eu falei, ok, respira fundo, Juliano, montei as prateleiras, pus as prateleiras, ou seja, coloquei os novos paradigmas, agora verticais, e então eu comecei a olhar para toda aquela bagunça que já existia como era, mas eu não tinha consciência. E eu comecei a exercer a minha inteligência, que vem do grego inteligeres, escolher dentre. Eu comecei a escolher dentre aquelas coisas aquilo que valia a pena ser transportado para o novo paradigma e aquilo que precisava ser descartado. Exato. Veja, o momento que nós estamos vivendo no planeta Terra é exatamente o momento de arrumação da despensa. É mesmo. Os paradigmas horizontais que nos trouxeram até aqui, eles serviram, mas hoje eles não comportam mais. E nós estamos tirando tudo dessa despensa, porque tudo está vindo à consciência. Tudo está vindo à consciência. Ah, mas veja esse crime que foi feito na Austrália. Meu amigo, você nem sabia que a Austrália existia há 100 anos atrás. Hoje você não só sabe o que a Austrália existe, como sabe o que está acontecendo lá. Isso é vir à consciência. A tecnologia trouxe a consciência global. E agora nós precisamos começar a exercer a inteligência para escolher o inteligeres, o escolher dentre aquilo que deve ser transportado para um novo paradigma e aquilo que não cabe mais, aquilo que não faz mais sentido. Por isso, o Cristo planetário assentado no trono, no último capítulo do Apocalipse, diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Percebe? O que vai fazer surgir esse novo céu e essa nova terra é justamente a nossa educação mental, para que nós sejamos capazes de fazer novas escolhas e dar um jeito definitivamente na despensa do planeta Terra. Ai, bem que precisamos todos, sem dúvida alguma. Muitas vezes se fala por aí, os nossos irmãos galácticos vão nos aparecer, vai aparecer aí muita nave no céu, eles vão descer e vamos visitar também a nave lá dentro e aquilo tudo. Eu acho que isso já está acontecendo para aqueles que estão preparados. Há algumas pessoas, sim, porque algumas pessoas, eu tenho conhecimento de pessoas que visitam mesmo as naves e viajam com eles. Exatamente. Então, é uma. Agora, muito mais do que um contato estrondoso, físico, em praça pública, não é? Imagina, que causaria um verdadeiro pandemônio no planeta Terra. Muito mais importante do que isso são os contatos psíquicos que estão acontecendo. Porque esses contatos psíquicos têm comunicado
às consciências um novo paradigma, uma nova forma. Então, vamos pensar assim, voltando ao nosso exemplo do quartinho bagunçado. O que é que seria mais útil? Se nos aparecesse uma meia dúzia de ETs no meio de toda aquela bagunça, ou se psiquicamente eles dissessem, pegue aquela caixa grande, por que você não coloca naquele andar da prateleira? Acho que isso não funciona mais. Que tal se você pensasse aquilo? Olha, no nosso caso, na nossa dispensa planetária, nós resolvemos esse problema desse jeito, talvez se possa resolver assim. Veja, é uma mentoria que não prescinde a atuação da inteligência humana. Nem pode prescindir, porque isso não é fraterno. Quando você vê o seu filho escrevendo uma letra errada, você vai tomar a caneta da mão dele e escrever aquilo de maneira certa para que ele não tenha problemas na escola, ou você vai deixar que ele aprenda e vai orientá-lo? Percebe? O ato do aprender, o ato do aprendizado é nosso, somos nós quem temos que aprender. Então, essa intervenção galáctica que é pregada muitas vezes, eu não acho isso uma grande bobagem, porque a grande intervenção é a possibilidade de uma parceria psíquica que pressupõe a nossa vontade de cocriar um novo mundo, de fazer, de ser agentes desse Cristo planetário que diz, faço novas todas as coisas, vamos fazer novas todas as coisas juntos, percebe? Mas existe aí um movimento de empreender essa realidade, né? Empreender que vem do decidir-se a realizar, né? É uma decisão nossa, certamente. É mesmo assim, com certeza. Então isso já acaba cada um de nós individualmente a fazer essa transformação e termos diretamente ligação, sem intermediários, diretamente nós com eles, Uhum, através da intuição, da canalização, há tantas formas, métodos, de acordo com aquilo que está mais inerente à nossa pessoa, à nossa energia. Hoje em dia se fala-se muito de receber blocos de informação através de canalizações, como algumas pessoas nós sabemos que têm, né? Essa percepção uhum. mental, né? E que quando isso acontece é fantástico, nós podermos ouvi-los, podermos entendê-los, podermos passar informações para outras pessoas relevantes, para Uhum. bons ensinamentos. E isso também, quando isso acontece em nós, vai nos ajudar ainda mais a desenvolver a nossa parte, o nosso ser humano, que todos nós aqui no planeta deveríamos ativar mais em nós isso, porque nós sabemos que há muita gente que, de acordo com as atitudes menos boas que exerce para o outro ou para um animal de estimação, ou seja lá o que for, não é humano, porque há Uhum. atrocidades terríveis no mundo. Então, para mim, isso não é ser humano. Para mim, o ser humano é o contrário disso tudo. Podermos entender-nos a nós mesmos, entender o outro, ajudar o outro e assim vai, com atitudes benevolentes, com compreensão de entendermos a nós mesmos e o outro que nos vem acredita em nós precisando de ajuda e nós dando esse apoio, dando a nossa mão para ajudarmos de alguma forma. E isso é ajudar a humanidade, isso é ajudar e compreender cada pessoa que se apresenta na nossa linha de vida. E isso é ser humano. O contrário disso, então, meus amigos, não há qualquer coisa de errado em algumas pessoas que, infelizmente, passam por situações na vida que é somente para destabilizar, para dizer mal, para um Uhum. conjunto de fatores que não favorece nada o ser humano dentro delas, né? Ainda não ativaram esse lado da compaixão, do entendimento para com o outro e mesmo com elas mesmas. Porque se elas É fazem verdade. isso, elas ainda não se entenderam a elas mesmas, ainda não compreenderam o significado da vida, o que é que elas vêm aqui fazer, ou a missão que lhes cabe. É verdade. Eu me lembro, você estava ouvindo seu comentário, me lembrei de um pensamento do Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces, quando ele diz assim: em sua forma vida, o indivíduo é necessariamente uma mera fração e distorção da imagem total do ser humano. Quando ele diz isso, ele diz
sobretudo dessa ideia do arquétipo, ou de uma arqué humana que vamos dizer, nos habitaria em consciência, num estado de potência, mas que ainda não foi manifestado em ato, né? Aristóteles tinha muito essa ideia da potência ao ato, desse movimento, não é? Por exemplo, uma semente contém em si, em potência, uma árvore. Ela ainda não é a árvore, mas ela já contém ali, em potência, no seu DNA, toda a árvore. Não é? O que ela precisa é cair Todo no o solo, registro. romper os seus limites. Todo o registro já está ali. Quando o Campbell se refere a essa arqué humana que nos levaria a ideal, ao acesso desse ser humano ideal, em verdade, o que ele está nos lembrando é do princípio de correspondência da filosofia hermética, de que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, há um mergulho interior necessário no nosso eu, para que mais e mais a gente consiga acessar essa imagem menos distorcida e mais plena do que é ser humano. Nós precisamos redescobrir o que é ser humano. Os grandes avatares são espíritos extremamente divinizados já, porque já realizaram a sua evolução, que vestem novamente a carne humana para nos mostrar tudo que essa carne é capaz de fazer, tudo que esse corpo é capaz de fazer, tudo que essa forma é capaz de fazer. Então, de fato, é curioso isso, porque dentro desse movimento, a espiritualidade, ela vem para ensinar o homem a ser homem, não é? Acho que por isso Jesus, no Evangelho de João, gostava de referir-se a si mesmo como filho do homem. O filho do homem, a vida, os sinais, aquilo que ele manifestou, não é outra coisa senão um grande test drive, um grande showroom do que é possível ser enquanto humano, É não é? verdade. E tanto foi que Fantástico. ele disse, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de areia, de um tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer tudo que eu faço e algo mais. Ora, se fosse um Deus encarnado, ele jamais poderia dizer isso, vocês farão mais do que eu faço, porque ele estaria se auto-ejetando do seu trono de glória. Mas não, ele é um instrutor, ele é alguém que passou pelo caminho evolutivo, volta e diz, vocês não imaginam o potencial que vocês têm na mão. E trouxe grandes ensinamentos, sem dúvida alguma, que estão aqui até hoje, não é? É verdade. E nós realmente temos grandes potenciais. Grandes mesmo. Não Grandes é mesmo. brincadeira mesmo. Então, cada um que souber, ao longo do seu caminho de vida, desvendar esses grandes potenciais, nós vamos nos surpreender, ficar de queixo caído, como se diz aqui. Mas é que é mesmo. E tudo isso se ativa com algumas práticas que eu transmito com muita frequência nos vídeos e nas lives, que é a base da meditação. A Uhum. meditação é a base, é o início da caminhadazinha que nos faz centrar em nós mesmos, que nos vai dar espaço para nós podermos ficar e focar-nos no objetivo que nós queremos alcançar, que é a desenvolver as nossas capacidades que todos nós temos incríveis para podermos acessar quando esse conhecimento nos atinge e nós desbloqueamos em nós esses bloqueios energéticos que nós levamos com eles ao longo da nossa vida, e há um momento determinado do nosso caminho que faz ali, pá, é o momento certo de despertar. E é quando esse despertar profundo acontece em nós, o despertar interno de cada um, que nos conecta mais à essência divina, ao eu superior, que somos nós numa frequência mais elevada e que sabe tudo de nós aqui em baixo, qual a nossa evolução, o que é que nos trouxe aqui, o porquê de estarmos aqui, o propósito divino da nossa construção de vida, e tudo isso desvenda, ele próprio nos desvenda, o eu superior. E quando esse clique acontece, é tudo tão maravilhoso e mágico à nossa frente. Nós acessamos a outros mundos com facilidade, a outros seres, temos comunicação com eles diretamente, sem precisar de nada nem de ninguém. Nós, direto ao palco com o divino. E isso é incrivelmente belo. Eu posso dizer que eu já tive algumas experiências e houve uma parte da minha vida que eu passei por muita experiência dessa, de estar com eles, de ver naves, de ver seres da natureza também, como fadas, duendes e outros englobados a ela. A pessoa, a partir desse momento em que isso acontece, perde o medo da morte
perde Uhum. o medo da insegurança, daquelas situações que nós desconhecíamos até então e que temos vivências à frente dos nossos olhos e nós dizemos assim, Juliano, como é que é possível? Uau! O que é que eu estou vivendo? Não, isto não pode ser. Por vezes até quase que nem acreditamos no que estamos vivenciando, porque É verdade. é tão real, é tão tocante aqui dentro, é tão que nos faz vibrar de tal forma, de tanta intensidade que nós vivemos aquilo, não há como não ser verdade, não é a imaginação da nossa mente, não é não, não estou louca não. Não é loucura da mente, é real, são coisas reais e todos nós podemos passar por elas, todos, não há, o Deus não exclui ninguém, Deus está ali, ó, com todos assim em fileirinha indiana, todos vão passar por isso. Uns já conseguiram mais cedo, outros conseguiram mais tarde e outros estão no processo de algo Uhum. novo. É verdade, é verdade. E o grande sinal de que não são experiências desprezíveis ou simplesmente assim, coisas subjetivas, relegadas a uma segunda categoria, é que são experiências que mudam a nossa vida, não é? Mudam mesmo. Quando nós Pessoas que passamos têm um por essa sonho experiência mesmo. iniciático e mudam e passam a ver a vida de uma maneira diferente, passam a ter uma experiência diferente em uma experiência diferente diante da vida, diante da morte, como você disse, diante do sofrimento, não é? A mudança é real, ela tem consequências físicas e reverbera na dimensão física. Isso só reafirma para a gente que, no fundo, o que nós já sabemos, que o todo é mente, o universo é mental. É A verdade. mente é a geradora de tudo isso que nós estamos vendo. E quando isso se desenvolve, Juliano, talvez já tenhas sentido isso em algum ponto da tua vida, quando essas experiências vêm a ter connosco, porque ao fim e ao cabo eu costumo dizer que o telefone toca de lá para cá. Então, quando o nosso telefonezinho espiritual toca, alô, Cláudia, Juliano, oh, uma chamada de atenção, bora lá para cá, passar a experiência aqui connosco, vivenciar coisas maravilhosas, poder transmitir ao mundo o que vocês conhecem e sabem. Quando isso acontece, nós de alguma forma levamos um clique a nível do cardíaco, coração, que nos transmite algo muito amoroso, algo que nos expande a nível do coração e que nós, Uhum, com aquilo que transmitimos aos outros por palavras, da forma como estamos aqui falando um com o outro, isso vai atingir as outras pessoas que nos estão ouvindo. Elas de alguma forma vão se encaixar connosco, vão sentir o que nós transmitimos aqui e vão ser tocadas de alguma forma, porque algumas que estão ainda no processo do despertar, elas de alguma forma vão ativar nelas alguma coisa que elas depois irão entender com o tempo, ligar com a nossa energia do que nós estamos aqui transmitindo, porque é uma coisa séria, isso existe uhum, realmente, é real. E quando essas pessoas têm essa ligação e essas visões, eu quando as tenho é sempre do outro lado da vida, nunca é aqui, é sempre lá. E quando nós trazemos para cá esse conhecimento, tudo o que nos foi passado e que nós observamos, sentimos, tocamos, cheiramos, é tudo. Os nossos sentidos ficam muito mais apurados, mais desenvolvidos, e nós criamos aqui dentro de nós assim, é como se enchêssemos o peito de luz e queremos transmitir daqui ó, até aqui, vem assim uma sensação aqui que nós sentimos necessidade de falar ao mundo o que nós sabemos, o que nós conhecemos, o que nós conseguimos atingir com esse ponto de frequência elevada. E trabalharmos com seres elevados, né, que nos acompanham sempre aqui nesta vida também terrena. Então, é como se nós expandíssemos aqui todos dentro, aqui assim, as células, os chakras, tudo ativo em nós, os neurónios ficam mais acelerados, nós criamos aquela sede mais de conhecimento, eu pelo menos vim assim com isso, com essa sede de mais conhecimento, de conhecer pessoas com ideias diferentes das minhas, aprender com elas, e é um despejar de informação que nós queremos mais, mais e mais. E eu acredito que as pessoas também querem muito isso. Elas também têm essa sede de conhecimento, buscam cada vez mais coisas novas, com pessoas que tragam ideias novas, abrindo novos horizontes, novas coisas para a vida. E é o que estamos aqui a fazer nós. E é o que todas as pessoas que passaram aqui comigo fizeram, deixaram um bocadinho do seu legado, do seu conhecimento, do conteúdo bom que trouxeram aqui, tudo para a evolução da consciência. E tanto o trabalho do Juliano, pessoal, que é no Círculo, que ele próprio desenvolveu, teve a ideia, o projeto criou-se na realidade, isso é fantástico.
Quando nós conseguimos atingir isso, então não há nada que nos pare. Nós queremos mais e vamos procurar outro projeto para fazer, para desenvolver e tal, e faz, e resolve. E isso é tão bom. Então, pessoal, o que se passa aqui e o que transmitimos aqui nós dois é realmente verdadeiro. É com um sentimento de pureza, de compreensão, que nos veja, né? Que possam sentir em vocês esta conexão que estamos aqui transmitindo para vocês. Quando vocês chegarem a dar esse clique na vossa vida e a terem esse entendimento com essa ligação com a espiritualidade e que vocês possam observar essas vivências em vocês, a vossa vida muda por completo. Vocês ativam em vocês algo novo, uma conexão profunda com a vossa essência, essa fonte divina que tem todos os arquivos akáshicos das vossas existências e além as futuras também. E isso é assim, não há palavras para descrever o que isso realmente é, quando há esse acesso de informação. E vocês quando voltam, tudo se muda, tudo se modifica, vocês olham para a vida de outra forma. E acreditem ou não, vocês começam a expandir assim um amor incondicional por tudo e por todos. Mas esse amor incondicional não se atinge logo assim, pau, de rajada. É com o tempo das vossas vivências adquiridas, com experiências adquiridas ao longo da vossa vida. Vocês vão assim entendendo um pouco melhor o vosso ser humano, a vossa essência que está ligada aí com o todo. Todos somos uma só consciência. Então, estamos ligados por fios energéticos de luz, formando uma grande malha energética no planeta Terra. Então, nós somos tudo isso. Cada ser humano é um pontinho de luz. Então, nós estamos todos interligados ali, formando aquela rede enorme de malha energética da Terra. Imaginem o globo terrestre do alto, nós do alto, o globo terrestre em baixo. E imaginem todo esse globo que é o nosso planeta azul, a nossa joia azul, ali toda rodeada com filamentos transparentes, translúcidos, lindos, maravilhosos, de luz branca cristalina. Então nós somos toda essa malha, tudo interligado uns com os outros. É isso que nós somos. Eles querem muito a nossa evolução também. Os seres espirituais querem muito a evolução do ser humano. E eles sabem que nós vamos conseguir. Ah, é isso mesmo. Não, estava dizendo, fiquei muito feliz de poder participar aqui hoje com você, nesse canal. Louvo, honro essa iniciativa, que é muito positiva e que precisa se expandir, não é? Com essa seriedade, com essa leveza. Foi muito bom poder estar com você. Estaremos em breve aí juntos em Portugal, né? O Círculo vai realizar o seu primeiro evento, o Círculo Escola em Lisboa, nos dias 3 e 4 de dezembro deste ano. É um evento chamado Oficina de Mediunidade. Não é? A todos que quiserem informações podem entrar aí em circuloescola.com, veja lá o projeto Oficina de Mediunidade, né? Maravilhoso. E onde é que vai ser esse encontro, Juliano? Será num hotel em Lisboa chamado VIP Hotels. Ele fica, no caso esse é uma unidade que é a Executive Arts, na Avenida Dom João II, número 47, em Lisboa, Portugal, nos dias 3 e 4 de dezembro. É uma experiência que nós chamamos de Oficina de Mediunidade. Quem quiser, aliás, existe um link direto que é circuloescola.com/Lisboa. Esse desenvolvimento da oficina de mediunidade, o que é que nos vai trazer assim a nível de estudo? São práticas que se fazem ou é só a parte teórica? São práticas. Na verdade, ela é só a parte prática. Por quê? Existe um curso aberto e gratuito no Círculo de 35 aulas, chamado Mediunidade com Autonomia. Então, se a pessoa tem interesse, ela pode entrar em circuloescola.com, tem lá o link Estude no Círculo, existe esse curso, Mediunidade com Autonomia. São 35 aulas percorrendo todos os aspectos da mediunidade através de um estudo bastante ampliado e integrado de uma obra de Chico Xavier chamado Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é um verdadeiro compêndio de mediunidade, mas nós não nos restringimos ao livro, porque a psicografia de Chico Xavier é algo tão rica, maravilhosa e fora do seu contexto, que se você não trouxer elementos externos de outras obras, de outros livros, você não consegue entender aquilo na sua plenitude. Mas o que é que nós fazemos?
Nós partimos dali como um trilho e aí expandimos o estudo. São 35 aulas gratuitas, exercícios de meditação e de sintonia colocados na plataforma, material para download, tudo isso gratuito do começo ao fim. Não é aquelas pegadinhas de internet que você começa a fazer uma aula, 2 aulas gratuitas, depois tem um preço. Não, ele é gratuito do começo ao fim. E aí, porque esse estudo foi muito profundo, nós tivemos mais de 6.000 alunos fizeram esse curso Muito já. bom, maravilhoso. Então, aí, a partir disso, nós criamos a oficina de mediunidade como um espaço de experimentação da mediunidade, da interação multidimensional, fora do contexto religioso. Então, vocês vão nos ouvir falar de Jesus, de Yogananda, de Krishna, de Hermes Trismegisto, mas nós não temos uma referência, uma obediência, ou não atendemos à hierarquia de nenhuma estrutura religiosa, porque nós somos uma escola filosófica. Nós somos uma escola de pensamento. Então, nós passamos por todas as escolas, não é? E trazemos aquilo que de útil pode ser integrado à nossa vida. Muito bom, Juliano. Eu estou super interessada. Então, vamos nos encontrar. Vamos, com certeza. Eu até queria perguntar, quando as pessoas frequentam as aulas, começam a dar início a esse estudo aprofundado, e quando elas terminam, vamos supor que a pessoa terminou todas as aulas e tal, o que é que pode ativar nelas? Ou já houve, por exemplo, algumas pessoas que possam ter feito depoimentos para vocês do que elas puderam sentir com a experiência? Sim, são dezenas de depoimentos. Ele é um processo gradativo também, porque os exercícios de espiritualidade vão sendo aplicados, os exercícios de sintonia vão sendo aplicados ao longo do curso. E nós temos esses exercícios guiados, onde a pessoa pode colocar um fone de ouvido, se recolher num canto da sua casa e fazer os exercícios mesmo. Não Então é? são como meditações guiadas, é isso? Meditações guiadas, meditações guiadas. A diferença é que uma meditação guiada convencional, ela leva a pessoa a um mundo interior, a um estado de relaxamento e a um mundo interior para experimentar o seu estado de presença. Nos exercícios de sintonia do círculo, o estado de presença é só o primeiro passo. Porque a partir do estado de presença, nós entendemos que o estado de presença é o estado de sintonia, onde há uma predisposição mental para a interação multidimensional. E neste estado, com esta predisposição e com a ajuda também de toda a equipe espiritual que trabalha para o círculo, nós começamos a entrar em contato com essas dimensões, que são muito curiosas, muito interessantes. E nós temos relatos de alunos no mundo inteiro que fazem esses exercícios e que veem realmente a sua prática com autonomia se transformar. Não é que eles depois ficam dependentes de nós e nós viramos uma espécie de drug dealers, né? Mas agora para você ter acesso a um próximo exercício. Não, isso se desenvolve de uma maneira autônoma e se sustenta a posteriori também de uma forma autônoma. Isso é fantástico. Então, de alguma forma, através de todos esses conteúdos, nós vamos expandindo mais o nosso conhecimento nessa ativação também de nós mesmos, para termos até contato com os seres de luz, não é? Exatamente. Já É uma tiveram? habilidade de todos nós, percebe? É. A mediunidade, ela não é uma expressão religiosa, ela é um aspecto orgânico e psíquico do ser humano. Então, todos nós podemos. Mas eu nunca tive isso. Bom, você nasceu com 2 pernas, mas você não nasceu andando. Você precisou aprender a andar, então você precisa aprender a entrar em contato, É isso né? mesmo. Vocês já tiveram algum contato com seres? Já os viram, ou já os escutaram, ou sentiram? Tiveram alguma Desde muito antes da fundação do Círculo, né? Porque eles nos levaram à fundação da escola. Eles nos conduziram à fundação da escola, eles nos validaram nos nossos projetos, eles nos orientaram na nossa pedagogia, na nossa filosofia, não é? São diversos seres e humanidades envolvidos conosco, não é? como é que vocês percebem a presença deles? A interação multidimensional, no início, nós usávamos uma prancheta numa reunião de fenômenos físicos, não é? Nós, inclusive, demonstramos como essa prancheta funciona na oficina de mediunidade. Muito bom. Mas, a posteriori, nós também fomos desenvolvendo as nossas habilidades de percepção mental, através de imagens mentais, falas mentais, frases mentais.
Depois esse fenômeno passou a ser um fenômeno como que telepático, onde pensamentos e frases e ideias interrompiam o nosso fluxo autônomo de pensamentos de uma forma original, inusitada e inesperada, né? E depois, com o treinamento, nós também fomos nos habituando a dar ou a ceder o espaço, ceder o controle do nosso corpo para que essas entidades falassem diretamente. Isso é um curso muito interessante, um fluxo muito interessante, porque nós nos vemos num estado de conexão onde eu costumo dizer, como se nós estivéssemos sentados no banco de trás de nós mesmos e outra pessoa assumisse o volante. À nossa frente. E essa pessoa que assume o volante, né, nós nos vemos num estado onde abrimos a boca sem saber o que vamos dizer e fechamos a boca sem saber o que foi dito. Não é? E aí, claro, depois mantemos tudo isso registrado e pode parecer uma coisa incrível, até uma coisa fantasiosa, mas a verdade é que nós temos um parâmetro muito sóbrio para compreender quando essas experiências de fato são uma interação multidimensional e não são, que é uma equação muito simples de consistência sobre o tempo, não é? Hoje, há poucos dias mesmo, eu estava vendo uma comunicação de 2018. Nós temos por hábito gravar todas essas comunicações, registrar por escrito todas as... Eu estava vendo uma comunicação de 2018. E essa comunicação de 2018 dizia especificamente do curso que nós estamos lançando essa semana, Yeshua, nosso Cristo planetário revelado. Todo o processo que eu viveria em 4 anos, aquela única frase descrevia. E aí 4 anos depois, quando eu li, porque quando você entra no site do Círculo, assim aqui à direita, tem uma caixinha dizendo Pérolas da Egrégora. São tiras e compilados de N comunicações ao longo dos últimos 5 anos, que nós colocamos ali de uma maneira alternativa, de uma maneira rotativa e aleatória, diga-se de passagem aleatória. Pois aquilo veio, imediatamente eu li e falei assim, nossa, agora eu entendo o que eles disseram. Então isso é muito curioso, né? É o que nos falta muitas vezes para confiar na nossa experiência, justamente. Uma canalização com bastante antecedência do que ia acontecer no futuro, digamos assim. Exatamente, exatamente. Fantástico, incrível mesmo. Realmente não Exatamente. com esse serviço. Não. E estamos de serviço, realmente. Porque nós somos uma empresa, né? Acho que essa é uma diferença muito importante do Círculo. O Círculo Escola é uma empresa exoconsciente, uma empresa espiritualizada, uma empresa do novo mundo. Então, essa interação multidimensional, ela faz parte da nossa cultura corporativa. Nós somos uma empresa. Nossa, mas somos uma empresa. Né? Pois é, nós não somos uma religião. Por isso que nossos cursos são vendidos e etc e tal, porque nós entendemos que nós não podemos ser uma empresa com fins lucrativos, nós temos que ser uma empresa com meios lucrativos para fins transformadores. E por isso, quando você diz, vocês não brincam em serviço, não, de fato, nós não brincamos, porque nós estamos de fato em serviço. Fantástico, Juliano. Eu adorei imenso. E agradeço aqui a tua presença pela primeira vez no canal Quinta Essência. É o nosso primeiro encontro, com certeza de muitos anos vir pela frente, em Portugal e Brasil, e estarmos juntos para mais uma jornada de conhecimento, que é sempre muito agradável. Muito bom mesmo. Eu que agradeço o convite, Cláudia. Espero que um dia você possa participar de algum programa nosso também no Círculo. Sim, com Fica certeza. já aqui o nosso convite e estendo aí a todo o pessoal que acompanha o seu trabalho, o nosso convite. Você já é minha convidada especial, minha convidada de honra para estar na oficina de mediunidade em dezembro, né? Vou pedir para a Grazi já te raptar para a nossa oficina, mas fica aí na nave da nossa oficina em dezembro. Muito bom, Juliano. Agradeço mais uma vez por ter aceito o meu convite, por ter aceito estar aqui conosco esta noite com todos vocês e comigo em particular, entre amigos. Tem uma energia maravilhosa, ótima, que eu consigo sentir à distância. Alegria, levamos o tempo todo a rir, não é? E eu costumo dizer, rir faz bem à saúde, faz bem à pele. É o melhor remédio. É o melhor remédio para a nossa equipe espiritual nos diz assim, a alegria é a nossa força. É verdade. E muitas vezes, nós, por exemplo, havia uma certa dificuldade no grupo de entrar em sintonia, e as primeiras comunicações, a equipe espiritual
nos colocava para rir, rir, rir. Nós ríamos. Cláudia, nós ríamos até doer a barriga aqui em cima, porque eu sou meio gordinho. E claro, qualquer esforço maior aqui na pança rica, como diz o meu filho, dói, né? Meu filho de 5 anos me apelidou de papai pança rica. Então aquilo dói, aí doía a nossa barriga de rir. E depois que nós havíamos rido de tudo aquilo, nós entrávamos numa conexão espiritual maravilhosa. Eu acho que nós somos o único grupo espiritualista no mundo que faz conexões a partir de crises de riso. E o que me fez lembrar agora o Juliano, fantástica. Agora o Juliano fez-me lembrar de uma situação. Eu conheci uma pessoa em que me disse precisamente isso que eu desconhecia naquela época, em que me transmitiu o seguinte: Cláudia, se tu queres realmente abrir aqui o terceiro olho, veres a espiritualidade, teres contato com o teu superior, com os espíritos de luz e falares com eles, papapá, aquela coisa toda, é Uhum. muito simples o que eu te vou ensinar. Eu fiquei assim, o que é que será? Que técnica é que será? E revolucionária? Ri, rir, mas só rir. Sim, mas ri muito, ri muito. Ao rires muito, aquela risa mesmo escancarada, tu começas a entrar numa frequência aqui, é como se a tua visão ficasse toda baça, toda, entrasses como se fosse dentro de um túnel, porque é como se a visão física criasse uma espécie de portal, túnel que a pessoa vê tudo embaçado, e é quando essa janela se abre para outras realidades. E eu digo assim, como é que é possível? Nunca fiz isso, mas um dia vou experimentar. Ri tanto, 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 até cair para o lado, mas ri mesmo, com gosto, com alegria mesmo de verdade. Então, pessoal, quem quiser experimentar, estejam à vontade. Riam, mas riam, riam ao máximo, assim mesmo, assim, ó, esbocalhado. Esbocalhado. Venham rir na oficina de mediunidade do Círculo, dia 3 e 4 de dezembro, que eu prometo que eu não vou deixar vocês sérios. É isso mesmo. Então vamos Muito experimentar, bom. sim. Vai nos ajudar muito a entender muita coisa, a ter vivências espetaculares com esses mundos superiores, e vai entrar dentro de nós a frequência da alegria, que acima de tudo isso. Um beijinho a todos, pessoal. Eu peço que vocês partilhem este vídeo ao maior número de pessoas possível. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, e para que mais pessoas possam ter conteúdo agradável, bom, de muita alegria, de muito boa disposição, e que possam vir a ter conosco e conhecer todos os conteúdos maravilhosos que o canal Quinta Essência apresenta, com convidados especiais. Então, mais uma vez, uma ótima noite a todos, um beijinho ao vosso coração e um especial agradecimento ao nosso querido amigo Juliano Posati, do grupo do Círculo. Gratidão de coração para coração, amigo, e até uma próxima aventura, jornada de conhecimento. Gratidão.